Pessoal, primeira coisa que a gente preparou para vocês, naquelas nossas reflexões, né? A parábola, né, do arvoredo, né, que é o siso, e a trave, que é um pedaço de porrete, né? Então, Mateus nos conta lá no capítulo 6, versículos 3, 4 e 5, que Jesus disse: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Por que você vê um cisquinho no olho do seu irmão? Vós, que não vedes uma trave no vosso olho. Pedaço de pau desse tamanho. Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então Jesus nos ensina aqui exatamente um dos pilares da doutrina espírita, né? Que nós precisamos primeiramente nos melhorarmos. E a gente não deve ficar concentrando a nossa atenção nos defeitos e nas falhas dos outros, né? Precisamos primeiro tirar a trave do nosso olho, nos conhecermos, praticarmos o autoconhecimento, sermos honestos com nós mesmos, verificando onde erramos, onde estamos abusando, né? E aí, como eu sempre brinco, aquela pessoa que fala assim: eu, defeito nenhum, sou perfeito. Isso aí, 20 anos de umbral, pessoal. Né? Porque nenhum de nós aqui está nesse grau de perfeição. Né? Então, Jesus muito sabiamente nos recomenda que nós, primeiro, verifiquemos os nossos erros, consertemos os nossos erros, nos melhoremos, para somente depois podermos auxiliar o nosso irmão. Não é corrigir, não é julgar, é auxiliar. Tá? Então, é isso que prega a doutrina espírita, inclusive, quando nós dizemos que somos uma fé raciocinada. Como dizemos já várias vezes nessa casa, o importante dessa noite é que vocês, cada um de vocês, saiam daqui hoje um pouco mais modificados, um pouco melhores, com um pouquinho mais de compreensão das coisas do mundo, das leis morais. Tá? É isso que é importante. Acho que pela terceira segunda-feira eu vou repetir, porque as pessoas estão precisando ouvir isso. Não adianta ter 20 anos de espiritismo. Não adianta saber a Bíblia de cor e salteado 3 vezes para frente. O que vale é a transformação interna. O que vale é tirar a trave do nosso próprio olho. Às vezes o nosso defeito é bem grandão. E a gente ignora. Mas a gente fica reparando o defeitinho de cada um. Né? Então, essa é uma das fórmulas da felicidade, pessoal. Gosto muito dessa parábola, né? Usei ela muito na minha vida e acho que ela é muito boa para todos nós. Bom? Então vamos lá, vamos retornar ao nosso estudo. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Não? Acho que Jesus esclareceu de fato, né? Tá bom. Bom, continuamos lá, estamos quase acabando, acho que a gente acaba hoje, né? O capítulo 9, na parte 2ª, onde a gente está falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, como é que os espíritos interferem na nossa vida física. É isso que trata esse capítulo. Então a gente já falou de um monte de coisa, né? Falamos de tudo isso daqui. Para quem está chegando agora, não, fica tranquilo. Tem tudo lá no YouTube. É só entrar no canal da casa e a gente tem as palestras aí para trás, né? Não todas ainda, né, Paty? A maioria, né? Mas dá para dar uma acompanhada, tá? Falamos então na última segunda-feira sobre pactos e explicamos a todos que não existe pacto. Né? Porque a gente fala isso aqui e sempre causa estranheza. Porque não existe o Satanás. Que não existe o demônio da forma como a gente acreditou. Por quê? Porque Deus, que criou o universo inteiro, jamais ia criar um filho dedicado ao mal eterno. Nós somos filhos de um Pai infinitamente amoroso, misericordioso, bom, justo, sabedoria infinita. E
criar alguém para ser condenado, a ser o ruim, para atrapalhar a vida da humanidade toda? Não. Então a gente viu que não existem esses pactos, né? A gente passou por um monte de questões, que a gente vai dar uma boa passada, rapidinho só para ver. E depois a gente falou sobre o poder oculto de talismãs e feiticeiros. E também aprendemos que o talismã não funciona. Né? Isso não funciona, isso não impressiona os espíritos, tá? E hoje nós vamos falar uma última questão sobre talismãs e depois vamos falar um pouquinho sobre feiticeiros, tá bom? Então é aqui que nós paramos. Questão 554. Foi uma questão, essa questão foi algo até que o Zé colocou na última segunda-feira e que muitos de vocês pensaram. Quando a gente estava falando que o talismã, o amuleto da sorte, isso não funciona, pessoal. Isso não tem o poder de influenciar espíritos. Espíritos são influenciados pelo quê? Pensamento, vibração. Não é? Obedecem às leis sagradas e divinas do Pai, lei da sintonia, lei da causa e da consequência. Isso é fato. Isso é verdadeiro, né? E aí, Kardec pergunta, né? Com muita propriedade, como perguntaram aqui, ó. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança? Ou seja, o que atua é o pensamento de quem acredita, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração. Foi exatamente essa pergunta que fizeram aqui. Falaram, mas quando eu acredito que isso daqui é um talismã e que vai atrair espíritos, bons ou ruins, e eu penso nisso, então eu não estou ativando o pensamento e aquilo não vai funcionar? Foi? É verdade. É verdade. Por quê? Porque está dentro da lei, a lei do pensamento. Se alguma coisa foca o seu pensamento, faz com que você fixe o seu pensamento em determinada coisa, você está gerando uma energia. Mas, nos alerta o Espírito de verdade, que da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Então, se eu uso um amuleto qualquer para focar a minha atenção, como a gente brincou, uma muleta psicológica, mas o meu pensamento é para fazer o mal para a Patrícia, o que é que eu vou atrair? Espíritos maus. Ok? É o amuleto? Quem é? Sou eu. Então continua correta a resposta anterior de que o amuleto em si, o desenho, né? Gente, a gente vê, né, nos filmes de terror, o cara desenha aquelas coisas lá no chão e lá dentro os demônios não podem pegar ele. Isso não existe, pessoal. Isso é coisa de filme, tá? Porque os espíritos vão pegá-lo pela sintonia mental dele. Se ele é uma pessoa que vibra mal, que pensa mal e que está evocando o mal vai vir. Por outro lado, se ele é uma pessoa muito boa, que está extremamente preocupada com um amigo que está adoentado, evoca o bem e ora por ela, o bem virá? Com certeza. Com certeza. Legal? Ora, aí ele comenta. Muito raramente, aquele que seja bastante simplório, né? Inocente, para acreditar que um talismã funciona, deixará de pensar num fim mais material do que moral. Então, quem já tem a ideia de que aquilo ali funciona, já é uma pessoa mais materialista, já não está entendendo direito como é que funciona a espiritualidade. Legal? Não arranquem mais o pé do coelho para a sorte.
Porque o primeiro que tem azar é quem? O próprio coelho, que tem 4 pés. Né? Então são lendas aí, tá ok? Bom, qualquer pessoa, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias. Então, a pessoa que acredita nessas coisas, espírito de verdade, já são pessoas que estão pensando muito errado, né? Que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. O que é escarninhos? Gozadores, brincalhões. Quem são os espíritos? As almas dos A homens. alma dos homens e mulheres que viveram na Terra. Tem sarrista do lado de lá? Tem. Tem gente muito boa do lado de lá? Tem. Tem gente muito ruim do lado de lá? Tem. O que a gente atrai? O que a gente viu, né? Tá? Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a que a gente chama de feiticeiros, né, são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética. O que é a força magnética, pessoal? É a mediunidade. É a nossa capacidade. O que vocês fazem a que hora que acaba a palestra lá dentro da salinha? Tomam um passe o quê? Magnético. São 8 feiticeiros lá, né, Wagner? Mais uns 8. São 8 feiticeiros da casa. Vocês estão entendendo o que é esse sentido feiticeiro? Então são pessoas que realmente têm, né, um certo dom diferenciado. Ou a dupla vista. A gente já viu aqui que a dupla vista é o que a gente chama hoje de mediunidade. Né? Fala, Cláudia. Paulo, quando a gente intua um passe, né, é o pensamento da gente que existe uma energia, né, física, isso. E é o pensamento, as coisas boas que a gente passa para a pessoa. Então, vamos lá, peraí. A Cláudia está perguntando, quando a gente aplica o passe ao nosso pensamento, são as coisas boas que a gente está pensando para a pessoa, não só. Um médium passista, né, que a gente fala, o magnetizador, o médium que aplica passe, ele pode, se ele estiver muito bem e muito bem sintonizado, sim, concentrando o seu passe magnético e produzindo uma certa energia. 2, ele pode estar meio desligado, não teve um bom dia, e ele vai ser somente o fio condutor. Em qualquer das hipóteses, o passista, ele é sempre assistido por irmãos espirituais maiores que estão ali trabalhando as energias. Até porque, né? Só para a gente falar do passe, né? A gente às vezes vai aplicar o passe e fala assim, nossa, que tipo de energia que eu mando para essa pessoa? Nós não sabemos. Nós não sabemos se ela está com uma doença, se ela está com um desequilíbrio emocional, hormonal. Então isso a gente deixa a cargo dos bons amigos. Como eu brinco, qual é a obrigação do médium? Ser um bom Uber. Tá limpinho, tá comportadinho, dirigir bem, se comportar e permitir que a espiritualidade realize o melhor dos trabalhos. Se a gente somar, melhor ainda. Fala, Felipe. Tem necessidade dos médiuns? Tipo assim, poderia simplesmente entrar na cabine sem ninguém presente e receber isso diretamente? Sim, perfeitamente. Aliás, tudo que acontece no plano espiritual pode acontecer independente da gente. Né? Para que tem o médium? Para que nós existimos os médios? Para a gente aprender. Porque quando a espiritualidade faz um trabalho, nada é inútil. Nada é inútil. Todo mundo... Nós já não disse que desse estudo que a gente faz aqui no passo, todos nós aqui saímos lucrando espiritualmente. E o passe, a desobsessão, o atendimento em cabine, é uma oportunidade gigantesca para o médium resgatar os seus débitos. Sempre dizemos aqui, né, para as pessoas que estão pela primeira vez,
Espiritismo não tem uma estrutura hierárquica, né? O médium não é o sacerdote do espiritismo, muito pelo contrário, os médiums são grandes devedores. Grandes devedores. Por isso que receberam a ferramenta da mediunidade para trabalhar. Então é isso. Paulo, então nem sempre é um mentor espiritual daquela pessoa que transmite ele e passa. Nem sempre. A gente vai ver logo, logo, que cada irmão espiritual hoje, essa noite, nessa casa, tem um trabalho específico. Então, o que os nossos mentores estão fazendo essa noite? Estão do nosso ladinho, felizinho, falando assim, que bom que nós conseguimos trazer esse teimoso hoje para casa, né? Aí chega o irmão espiritual da casa e fala assim, e aí, como é que tá o cara? Aquele negócio, né? Cabeça quente, bebendo muito. Então vamos preparar um fluido diferente para ele? Vamos. É isso que está acontecendo agora aqui, pessoal. Nos diz Divaldo que o estudo, aliás, quem nos disse a minha doutrina, que o estudo é um trabalho de desobsessão. Aqui nós estamos nos melhorando. Aqui nós estamos resgatando irmãos espirituais que todos nós trouxemos essa noite. Ah, que maravilha! Vocês acharam que vocês vinham aqui só aguentar uma hora de palestra, tomar um passo e ir embora. Vocês estão trabalhando mais que eu. Né? Então, quem são esses feiticeiros? São os médiuns, né? Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, porque têm mediunidade, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Então aí as pessoas que não conhecem, muitas vezes o feiticeiro, só existe médium espírita? Não, existe médium católico, existe médium evangélico, existe médium islâmico, perdão. Existe médium ateu. A mediunidade é uma faculdade orgânica. É uma faculdade orgânica, como ver, como ouvir. Em uns ela é muito acentuada, em outros ela é pouco. Então, pessoal, esses ditos feiticeiros de antigamente, que também nem sabiam direitinho o que estavam fazendo, começavam a criar historinhas sobrenaturais. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiro aos olhos dos ignorantes? Então, o popular, o povo de uma maneira geral, não tem muitas vezes a oportunidade de estar aqui numa casa espírita, de estar entendendo como é que funcionam as coisas, não acredita em nada. E aí tudo que acontece em termos de espiritualidade para eles são coisas sobrenaturais. Lá no passado, quando a Igreja Católica dominava, teve o feudalismo, né? E aí surgiu muitas essas pessoas muito inteligentes que era chamado de feiticeiro. Sim. Né? E aí, na época, queimavam, faziam todas essas coisas. Mas era também provido muito da inteligência. Sim, sim. É o que ele está falando. Os sábios da antiguidade eram chamados de feiticeiro. Porque naquele tempo ninguém tinha conhecimento. E o que era essa sabedoria diferente? Muitas vezes eram lembranças reminiscentes de encarnações passadas. Quem aqui acredita em reencarnação? Ainda bem, porque tem muito espírita que não acredita em reencarnação. Se o espírita não acreditar em reencarnação, muda de religião, porque você não vai explicar metade das coisas. E aí vira sobrenatural. Nós temos aí vários vídeos, vários livros. Tem um pesquisador americano que pesquisou mais de 1000 casos comprovados de reencarnação. Não é? O Divaldo nos conta a história de um menino nos Estados Unidos que, certa idade, jovem ainda, 7, 8 anos, começou a ter pesadelos horríveis e começou a desenhar que o avião dele estava pegando fogo, que ele ia morrer, e ele tinha terrores noturnos com isso. A família começou a ver, foi. Bom, final da história para a gente abreviar. Ele era a reencarnação de um piloto da Segunda Guerra que faleceu. Ele sabia o nome do navio, ele conhecia o nome de todos os tenentes que voavam com ele naquele porta-aviões. Ele foi num encontro dos últimos
sobreviventes ainda dessa equipe. Chegou lá, ele reconheceu os amigos pelo nome, 8 anos de idade. Feiticeiro. E eu sou feiticeira. É feiticeira? Sou bastante. Eu trabalhava na Federação Espírita de São Paulo, eu era feiticeira. Aí, muito bom, bem-vinda, mais uma feiticeira no grupo. Ô, Paulo, Feiticeira mesmo. É isso aí. no slide anterior, que falava, na questão anterior, né, que falava dos amuletos, que falava que por si só eram pessoas mais simples, né? Então, assim, se a gente for pensar na história da humanidade, todo mundo é muito atrasado ainda, né? Ainda estamos muito lá. Porque a gente, aí, de uma maneira geral, quem é que não tem uma mandalinha em casa? Não, assim, acho que agora a gente está começando a ter um certo esclarecimento, mas até então a civilização inteira ainda Sempre teve muito bruta, né? talismãs, objetos para concentrar, é verdade. Mas é como você falou. Por isso que estamos melhorando. Passou a acreditar, resolve. Se você passou a acreditar naquilo, mas é você, a sua mente. Exato. Agora, existe aí uma coisa negra por trás, né? É muito mais fácil fazer vocês acreditarem no talismã do espiritismo, vender a R$50, e para as pessoas mais simples que não conseguem alcançar que Deus está dentro da gente. Que a espiritualidade está ao seu lado 24 horas por dia, você escolhe com quem que você quer conversar, com o bom ou com o ruim. É difícil de entender isso. É difícil de acreditar, né? Então a gente ainda vai muito nos talismãs, nos etc. Fala, Felipe. As pessoas que conseguem compreender o espiritismo dessa forma, de um certo modo, são almas mais evoluídas? Como, desculpa? As pessoas que conseguem compreender o espiritismo dessa forma, de um certo modo elas são mais evoluídas, tipo, chegaram num ponto onde a encarnação aqui, no nível de compreensão dela, o espiritismo já é imposto para elas assim na vida? Então, digamos que somos mais esclarecidos, então estamos um pouquinho melhor. Não sei o quanto. Porque às vezes também, Felipe, a gente está muito bom nisso, mas está muito ruim em outras coisas, né? Sim. Eu sou espírita, eu sou dirigente espírita, chega em casa, bate na mãe, bate no filho, bate no pai. Então, às vezes, mas, dentro da sua pergunta, tem razão, quem já tem um entendimento diferente já está num entendimento diferente. supõe-se que a pessoa também tem comportamentos melhores, né? Teoricamente é para ter comportamento melhor. Paulo, mas o conhecimento traz responsabilidade também. Então, né? E muita gente não quer, né? Porque se você é ignorante em relação, igual eu estava falando do amuleto ainda, se você faz na inocência é uma coisa, mas se você tem o conhecimento e continua errando, a sua responsabilidade é acúmulos também para você. Então, começa a acumular débitos, né? Você sabe que é assim, mas eu monto uma fábrica de amuletos. E falo, Kardec diz, gente, a internet está cheia disso. A internet está cheia de mistificação, inclusive envolvendo o kardecismo. Tem muita mistificação, muita. Eu não posso vender crucifixo, então? É um símbolo cristão, né? Ele não é bem um talismã, ele é mais como um símbolo. É que nós, os espiritistas, não temos um símbolo que nos represente. Né? É a mesma coisa, é um símbolo. É uma forma de... Agora, você falar que você vai colocar uma fitinha vermelha no seu carro e nada vai acontecer com ele, acho melhor você dirigir melhor. Mas a gente bota a fitinha vermelha amarrada e tá tudo sob controle. Em recém-nascido. Ixi. Tem um ditado árabe que eu gosto muito que fala assim, confie em Allah, mas amarre o seu camelo. Ou seja, faça a sua parte. Então quer pôr a fitinha, quer pôr... Vai lá, mas faça a sua parte. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos. Tá? Que o espírito de verdade ele fala, olha gente, nesse monte de ignorância, de coisas sobrenaturais, o espiritismo e o magnetismo, né? E ele vai dizer agora para a gente em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Porque às vezes não interessa para a gente, né, para os feiticeiros nossos, eu curo. Isso é ego.
Que irmão espiritual que faz isso? Nenhum. O bom não. O infeliz sim. Então você precisa retornar aqui durante 9 anos para ser atendido por mim. Isso é um irmão espiritual? Não. Se for, é dos imperfeitos. Se for. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas que vão criando dependências, né? O conhecimento dessas duas ciências, o espiritismo e o magnetismo, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preventivo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Lembra quando a gente estudou aqui, pessoal, da teoria da bala perdida? Pode um espírito desviar a bala de alguém que vai ser baleado? Não. Por que não? Porque está na lei da natureza, uma lei da física que é criada por Deus, que nenhum espírito tem o poder de Igual a cérebro de anular. Planck, por exemplo. Então, pessoal, não existem essas coisas. Corpo fechado, né? A pessoa faz, eu vi muito isso na minha profissão, uma tatuagem de demônio nas costas, que ele tem o corpo fechado, nunca ninguém vai matar. As coisas não existem. Vai morrer como todo mundo, né? Vai morrer como todo mundo. Então são essas coisas aí que vão deixando a gente cada dia mais mal informados. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? E aí? E agora? E aí? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha absolutamente nada que Pessoal, a força magnética, o passe que a gente falou lá, pode chegar até aí. Pode chegar até a cura. Em que situação? Quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos lhe vêm auxílio. Então quem é que cura? É o médium? Não. O médium é o morrer. Né? Fala, Por Cláudia. exemplo, uma pessoa que tem uma faculdade, né, de cura, né? Ela Aham. transmite essa energia toda que vai ajudar. Mas isso está predeterminado nesse sentido. Por exemplo, a pessoa está com uma doença que talvez vai levar ela à morte. Sim. Entendeu? E aí vem a cura, né? Com uma mediunidade. Isso muda esse destino, mas isso é predeterminado ou como é que é isso? Agora você me complicou, né, Cláudia? Você Eu também. gosta de mim, né? Tá bom. Pessoal, mas obrigado, porque foi muito bom que eu ia entrar nisso aí. Cura. Quem é que pode ser curado? Qualquer um. Não. Ele merece. Aí é que tá. Ué, se todo mundo pode ser curado, então Deus é ruim. Deus é ruim porque não curou todo mundo. Não. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu vou falar a fonte. Essa fonte é Milton Felipe, um grande espírita, já de certa idade, um grande pesquisador. Aprendi isso com ele. Quantas pessoas Jesus curou? 38. Em 38. Por que ele não curou milhares e milhões? Porque nem todos tinham merecimento e a tudo posso, mas nem tudo me convém. Essa é a beleza da doutrina espírita. E até o Milton Felipe ele complementa, né? Jesus curou 38 pessoas e olha, todas elas desencarnaram. Por quê? Porque ele tem que cumprir a lei. É um espírito puro, um espírito crístico. Ele fez alguém virar eterno? Não. Podia chegar e falar assim,
Ó, o seguinte, está todo mundo aí curado? Pronto, resolveu. Aliás, ele precisava ter vindo. Já falamos isso. Jesus veio para demonstrar para a gente que dentro das leis do Pai, vivendo nas condições da matéria, é sim possível de vencer o mundo. É possível se vencer o mundo. Né? Então, muito cuidado. A doutrina nos ensina o seguinte. Vamos falar da doença que todo mundo há. Um câncer. Tem câncer que foi curado? Tem câncer que não foi curado? Nos diz a doutrina espírita que o câncer é um expurgo da alma. Que as doenças congênitas muito graves e muito persistentes são expurgos da alma. O que são expurgos da alma? São energias muito ruins que adquirimos em outras encarnações, são máculas no nosso perispírito, na nossa alma que adquiriram, e que vão ser limpas do nosso espírito, de que forma? Quando na matéria, através da doença. Isso é o expurgo. Nem sempre a cura vai ser benéfica para a pessoa. Chico Xavier, a vida inteira com aquele olho doendo, sangrando, e um dia chegaram para o Chico e falaram: Chico, vamos fazer o seguinte, a gente liga lá para o Zero Igual, né? Um grande médium que incorporava um grande médium, a gente liga lá para o Zero Igual e vem aqui por o seu olho em 10 minutos. O que o Chico falou? Meu irmão, sabe o que é? Eu já estou tão acostumado com essa dorzinha, eu já conheço a minha doença, eu já suporto ela com resignação. Se o Igual vier aqui me curar, vai estourar em outro lugar, porque vai ter que estourar, e aí é uma doença nova, deixa eu assim que eu estou bom. Não basta a gente falar de espiritismo, a gente precisa acreditar e praticar o espiritismo. É o que o Chico fazia. Né? O Chico vivia o espiritismo. Então, Cláudia, é isso. O dom da cura, o que é mais fácil, pessoal? Alguns desequilíbrios mais leves, uma angústia, uma depressão, um sintoma oriundo de uma obsessão, dependendo da obsessão, dependendo dos motivos dessa obsessão. Tem obsessões que caminham por séculos. Por séculos. Uma hora eu estou encarnado, eu vou lá e atormento a vida da Patrícia, está desencarnada, depois ela troca comigo e a gente fica brigando por 400, 500, 600 anos. Né? Então, tudo tem sua razão de ser. Tá? Por isso que é muito perigoso, pessoal, aproveitando, né? Os trabalhadores da casa, os médicos que estão em desenvolvimento. Gente, nossa, vamos ter aí um médium de tratamento médico na casa. Cuidado. Muito cuidado. Porque nem todos podem ser curados. Mais uma historinha do Divaldo. Até o Divaldo fala que quando ele aprendeu a dar passe, ele ficou maravilhado com o passe. Onde ele via as pessoas, tome passe. Ela está sentindo mal, passe. E ele até comenta que ele ficava muito animado, porque como ele tinha uma evidência muito grande, ele aplicava o passe e ele via o obsessor abandonar a pessoa, então ele animava ele, tome passe. Aí um dia, uma senhora chegou até ele com o marido, com câncer, e falou: olha, está muito doente e tal, vamos tomar um passe, você pode dar um passe? Pode! Diz que quando o cidadão abriu a camisa, ele estava muito ruim. Mas Bezerra, Divaldo Pereira Franco, Bezerra de Menezes estava do lado dele. E ele virou e falou assim: doutor Bezerra, eu vou dar um passe nele, ele vai ficar bom? Ele falou assim: vai, Divaldo, ele vai ficar bom. Taca ali passe, virou para a mulher e falou assim: na próxima semana eu volto para aplicar um novo passe. Mas Divaldo, ele vai ficar bom? Vai ficar bom. E disse que na outra semana, quando ele estava chegando na casa do cara, o que ele viu? Um velório na casa do cidadão. Ele havia desencarnado, estava sendo velado na sala, como era costume antigamente. E a mulher olhou para a cara do Divaldo e falou: então, né? Ele vai ficar bom, né?
Divaldo fala que imediatamente virou para o Dr. Bezerra e falou: mas Dr. Bezerra, o senhor não disse que ele ia ficar bom? Bezerra falou assim: mas ele está ótimo agora, Chico. Desencarnado, acabou o sofrimento. Tá bom. Cuidado, né? Mas isso a gente ouviu aqui também, né? Oi? A gente ouviu isso aqui também, Onde, Tati? Não lembro. com o Uranã, Ah, sim. e falou a mesma coisa. É verdade. Tem um irmão espiritual dessa casa que falou a mesma coisa pra gente. Não tá bom? Mas ele morreu e ele não tá bom, irmão? Ele falou, aí, se ele morrer, isso também não é bom? É verdade, foi isso aí. Falei assim, mas eu acho que o meu pai vai morrer. Ele falou assim, isso também não é bom, irmão? Acabar essa prova, acabar essa missão? Fala quem quer. Uma pessoa encarnada consegue mandar energia para uma outra pessoa encarnada, certo? Sim. Isso é feito de A para B ou tem esse auxílio espiritual? Assim, Pode ter o auxílio espiritual. É o que a gente viu na semana passada, lá nos pactos. Você pode ser bem ruinzinho e pedir auxílio, se harmonizar com um espírito bem ruim e prejudicar alguém. Mas direto também, sem esse auxílio, pode acontecer, né? Ó, Acontece. bom, parênteses. É o que a gente chama de obsessão. A obsessão é de um irmão espiritual para um irmão encarnado. Ou de um irmão encarnado para outro irmão encarnado. Ah, bom. Vocês conhecem o marido ou esposa extremamente ciumenta? É uma obsessão? Opa! Vai dar medo do inferno? Opa! Pode ser a obsessão de irmão espiritual para irmão espiritual. É o que a gente mais vê nos trabalhos de resgate. O irmão espiritual chega para ser socorrido e fala, mas eles vão vir aqui, eles vão me bater se eu não voltar lá para lá, eu tenho que ir lá, tenho que fazer isso, senão eu apanho. Isso é uma obsessão de espírito para espírito. Tá? A obsessão ela pode ocorrer de todo... Na verdade, qual é a definição de obsessão? É a tentativa de domínio insistente de uma mente sobre outra. Uma mente sobre outra. Encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, e assim por diante. Paulo, Oi? eu tenho uma dúvida. O espírito ruim, eu achei que ele ficasse no umbral. E ele não fica? Não muito. Olha, ela está perguntando aqui, um espírito muito ruim não deveria ficar lá no umbral? Gente, o que é um umbral? O umbral não é um lugar. Deus não criou o inferno. Deus falou assim, olha, eu vou fazer... Aqui é a humanidade vai ficar. Agora, quem é ruim, eu vou prender tudo. O umbral é uma região mental, criada por quem? Pelos irmãos espirituais que vibram baixo e constroem energeticamente o umbral. O que é um umbral? O umbral é porta. Não é isso? Não entendi. O umbral é porta. O Mas umbral não é um inferno. Então, alguns se sentem presos, outros não. Alguns são obsediados por espíritos mais inteligentes e se sentem presos, escravizados, na verdade. Não, que nem o André Luiz, ele se sentia preso lá. Mas Isso. tem outros que então circulam. Que circulam. Exatamente. Porque tem o livre-arbítrio, já tem um certo grau de entendimento, mas tem as suas limitações. Circulam onde? Aqui na matéria. Mas ele volta porque ele quer. Ele gosta do... Volta porque ele curte. Volta porque ele gosta. Ele continua. Quem são os espíritos? A alma dos homens que viveram na Terra. Conhece alguém que gosta muito de poder? Larga do poder. Fica doente, larga o poder. Perde todos os amigos, larga o poder. Não. Hora que desencarna, o que ele faz? Ele quer o poder. Ele está obsediado por um objetivo baixo. Paulo, Tá? E aí ele vai assim. no plano espiritual tem mais poder, né? No Sim. plano espiritual, o espírito tem mais poder. Né? Não é que tem mais poder, é que tudo ali é com o pensamento, né? Ele não tem as limitações da matéria. É uma brincadeira que eu faço, né? Mas para a gente ter um pouquinho de ideia, né? Como eu sempre falo. Um imbecil encarnado, quando desencarna, é um imbecil com superpoderes. Para a gente. Uma pessoa ruim encarnado, quando ela desencarna,
É uma pessoa ruim com superpoderes para a gente. Tudo isso tem limitações, lógico, né? A gente não vivemos num caos, porque aí entra a lei da sintonia, a lei da causa e consequência. Existe uma série de leis que limitam a ação desses espíritos. Mas eles têm essa liberdade de circular. Assim como, não vamos nem no umbral, pessoal. Vamos um pouquinho menos. Eu desencarno, não tenho conhecimento, sou uma pessoa materialista, não conheço nada da doutrina espírita, e aí eu olho a minha família e falo assim, nossa, não vou largar minha família, eu vou ficar aqui. Posso? Posso. Eu tenho livre? É o maior dom que Deus nos deu, o livre-arbítrio. E eu fico onde? Na minha casa. Por quanto tempo? Resgatando espíritos aqui 30, 40, 50 anos. A casa já foi vendida, os filhos já foram embora e ele está lá obsediando um novo morador porque está pintando a casa dele. Então não existe céu e inferno, né, Paulo? É o magnetismo que atrai as coisas, os espíritos. Existe aqui dentro. É o pensamento. O céu e o inferno está aqui dentro. Na cabeça. Falei, né? Tem gente encarnada que vive no umbral. Tudo é ruim. Nada ninguém presta. Tudo que vai fazer, não vai dar certo. Isso é um umbral, pessoal. Isso é uma situação. Né? E aí, olha, todo mundo conhece o Luiz. Todo mundo conhece o Luiz. Conhece o N, pô. Todos se conhecem assim, né, Zé? Nós vamos fazer a campanha. Traga para a casa espírita um amigo obsediado. Né? Porque a gente não precisa, né? A gente não precisa. É uma coisa no olho. Né? Então, é isso aí, beleza? Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então, gente, muita história. Olha, quando a gente vai tentar dar algum exemplo assim de filme sobre espiritismo, é difícil. Por quê? Porque tem muita fábula, né? Tem muita historinha. A gente tem muitas lendas que acabam nos equivocando, coisas que se interiorizam na gente, que depois é difícil de tirar, né? Médiuns espíritas que praticam mediunidade, que não estudam, vêm com alguns preconceitos na cabeça, e esses preconceitos são as válvulas de obsessão de amanhã, né? O espírito pode fazer o que ele quiser. Ele pega você, esse Paulo que fica falando esses negócios na casa aí que não tem demônio, você vai ver o que vai acontecer com ele. Gente, isso é a porta da obsessão. Essa é uma das portas da obsessão. Né? Então, a gente precisa conhecer um pouquinho. Beleza? Eu acho que aí a gente conseguiu quase que terminar, né? Última, e é curtinha, é uma só, para acabar o capítulo 9. Bênçãos e maldições. Está bem dentro do que a gente está falando. E aí, tem bênção, tem maldição? Tem. Quem que acha que tem bênção, quem que acha que tem maldição? Quem acha que tem bênção? Quem acha que tem maldição? Eu não sei, vou aprender agora. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Resumindo, praga pega, mal olhado pega. Moço, o que eu faço para evitar o mal olhado? Começa parando de acreditar no mal olhado, porque você abre a sintonia, né? Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante ele se torna o que a profere. Então, se há uma maldição, veja,
Veja que a espiritualidade colocou uma palavrinha: maldição injusta. Será que existe uma maldição justa? Pode falar da questão da doença. Vamos lá. Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante ele se torna quem a profere. Né? Como nós temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Momentaneamente. Ok? Muito cuidado com isso daí. Acho que nós precisamos. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de tcharam, Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Lembra, acabamos de falar que para tudo tem limite. O Espírito pode tudo? Não. Os Espíritos que podem tudo são os bons Espíritos, são os Espíritos puros. E eles podem tudo, mas eles são puros. Eles não fazem nada errado. Tá? Então, para tudo existe limite. E o limite são as leis, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. São as 10 leis divinas. Então, é permitido por Deus, que uma maldição, ou que alguém deseje mal, ou influencie uma outra alguém, quando isso constituir prova. E normalmente a prova vem ligada a vínculo, sintonia, dívidas antigas entre nós. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Na verdade, as coisas que dão errado não é a colheita da pessoa? É a colheita. Ah, mas eu não fiz nada nessa vida, mas você está colhendo o que você semeou na vida passada. Por isso que eu falei que a gente, se não acreditar em reencarnação, esquece a doutrina espírita. Que ela vai perder completamente o sentido. Né? Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Quem que amaldiçoa o outro, pessoal? Duas pessoas que estão se pegando, brigando feio, há tempos. Como eu disse, às vezes por encarnações, por séculos, são boas pessoas. Alguém que por qualquer motivo consiga olhar na cara de uma pessoa e de alma plena desejar que ela passe por desgraça, que ela morra, é uma boa pessoa? Não. Ah, mas eu só estava... Lembra que a gente falou do spray de energia? Então você vai jogar aquele detefon para cima da pessoa, o primeiro que pega é você. Aí fica lá no seu perispírito. Aí você volta e precisa ter um câncer para expurgar. Ah, coitadinho, tem câncer. No universo de nosso Pai, Existem vítimas nem o injustiças. pessoal já quase decorou. No universo de nosso Pai não existem vítimas e não existem injustiçados. Tudo é lei, causa e consequência, sintonia, né? Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência. A senda da justiça. Então, se eu, sem qualquer tipo de motivo, nunca vi uma pessoa na vida, eu desato a falar um impropério, uma maldição para ela, isso pega, vai surtir algum efeito? Por quê? Porque Deus não vai permitir. Agora, se a gente vem brigando há 400, 500, 600 anos, ele vai falar assim, deixa os dois brigar um pouquinho para ver se eles aprendem. Né? Quantos anos o obsessor de Divaldo perseguiu ele?
40 nessa encarnação. Nessa encarnação, 40. Deu para entender, pessoal? Agora acho que a gente... Faltam 5 minutos, então a gente vai parando por aqui. Então, na próxima segunda, a gente vai entrar no capítulo 10, onde a gente vai falar das ocupações e missões dos espíritos. Isso aqui é interessante. O que vocês acham que os espíritos ficam fazendo lá de lá? É isso que esse capítulo vai falar, e ele é bem longo. Né? Faz o quê? Como é que se sente? Algumas coisas que a gente já vem falando nas nossas aulas aqui vão estar nesse capítulo. Né? Quando a gente fala que não tem aquelas coisas, né, do filme, o espírito não dorme, o espírito não come. Os espíritos já fora da perturbação, né? Que já se entenderam como espíritos. O trabalho para eles não é desgastante. Aí tudo bem. Pessoal, perguntas. Nós temos 5 minutinhos para vocês fazerem pergunta. Quanto tempo fica um espírito na perturbação? Na perturbação, diz a doutrina, ela dá quanto tempo o espírito fica na perturbação? De algumas horas a algumas décadas. Depende de quem? Dele. Quanto tempo ficou o André Luiz na perturbação? 8 anos. Ele era um médico. Né? É que o filme pega leve com ele, né? O filme mostra assim. Na verdade, ele era alcoólatra, morreu com complicações da cirrose e da sífilis. Ele era uma... O filme mostra um pouquinho que ele não era uma pessoa caridosa. Quem fazia caridade era a secretária dele, o consultor dele. Ele já vai bater cobra de novo, meu. Aí 8 anos de umbral. E ele era um cara muito orgulhoso de si. Tinha uma empáfia muito grande. Até ele admitir que ele não era a bolachinha mais gostosa e recheada do pacote, passaram-se 8 anos de umbral. Falando em filme, eu postei até que essa semana tá com a promoção do cinema, R$12, para quem quiser assistir o Nosso Lar 2. Olha, pessoal, o filme Nosso Lar 2 está em promoção, R$12, assistam Nosso Lar 2. Vamos ver que vale a pena. Fala muito sobre os médiuns, né, principalmente pelos médiuns equivocados. Vale a pena ver. Como a gente sempre fala, para facilitar o nosso imaginário, para a gente entender melhor, assistam o Nosso Lar 1. Eu acho um filme muito bom, muito próximo da doutrina. Assistam a vida de Chico Xavier, muito bacana. Passa algumas coisas da vida de Chico Xavier muito legais, vale a pena. E facilita para a gente entender um pouquinho. O André Luiz, na verdade, o que ele faz? O André Luiz, ele pega a doutrina espírita das 5 obras e recheia com exemplos. Tudo que vocês veem nas obras de André Luiz é doutrinário, viu, pessoal? Está de acordo com a doutrina. Né? E vejam, pasmem, só para a gente encerrar. Quando Chico Xavier publicou a psicografia de Nosso Lar pelo espírito André Luiz, vocês sabem que ele foi atacado por toda a Federação Espírita. Aeróbus, ônibus lá no plano espiritual, umbral, vampiro. Tanto que quando o Chico, antes de publicar o Nosso Lar, ele passou os manuscritos e ele começou a receber críticas muito pesadas dos espíritas. A ponto do André Luiz e Emmanuel chegarem para ele, bom, vamos publicar. Ele falou, meus irmãos, na verdade, eu queria conversar com vocês, que eu acho melhor não, porque eu estou sendo muito atacado. O que fizeram com o Chico? Emmanuel e André Luiz desdobraram o Chico Xavier, ou seja, ele teve uma emancipação da alma, ele dormindo saiu do corpo consciente e ele foi levado até Nosso Lar para ver pessoalmente o Nosso Lar. Foi só por isso que ele publicou. E foi atacado. Tomou butinada de todo mundo. Hoje a gente vê que, com os trabalhos de desobsessão, com os trabalhos mediúnicos, a gente vê que isso
exatamente assim. Bom? O nosso lar ele é uma colônia mais focada em resgate, não é? Não sei se tem alguma coisa a ver assim em relação às colônias que tem. Então, todas as colônias são iguais. Nosso lar é uma delas que fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. São Carlos tem a sua colônia, existem um número muito grande de colônias, né? A colônia espiritual, vamos dizer assim, o pronto-socorro, o resgate na trincheira, somos nós aqui. A casa espírita, o trabalho de desobsessão. Esses irmãos que são resgatados, são socorridos, são encaminhados para um lugar intermediário que são as colônias. A colônia já é o plano espiritual definitivo? Não. Por isso que no livro, Nosso Lar e no filme, na colônia o pessoal ainda come, ainda bebe, né? Porque eles estão ainda em adaptação. As crianças ainda são crianças. Inclusive no Google, se você for entrar com essa descrição, ele designa lá e mostra cada colônia a nível Brasil, o nome de cada uma delas e o estado. Tem um livro de uma médium, a gente lê muita coisa, eu duvido de muita coisa. Eu sempre falo para vocês, aqui o meu compromisso é a doutrina, é Kardec, André Luiz. Porque eu confio no que eu estou falando. O resto, mas tem um livro de uma médium que ela fala sobre as colônias espirituais do Brasil. É isso. Ela cita umas 8, é um livrinho fininho. Eu acho que é pouco. Eu acho que deve ter bem mais. Ali tem. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos encerrar, agradecer a paciência de vocês hoje. Wagner vai juntar seus 8 feiticeiros agora. Né? Não pode pegar, tem vassoura lá dentro, cuidado que ele corrige. Tá bom. Obrigado, pessoal. Boa noite.